Me chamaram para uma entrevista de emprego em inglês. E agora? Fala pessoal, beleza? Esses dias atrás eu postei um artigo lá no LinkedIn a respeito de 5 dicas para quem vai participar de uma entrevista de emprego em inglês. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para poder comentar um pouquinho sobre o mesmo e explanar melhor a situação, porque é uma coisa que muita gente ainda tem um certo receio bem grande quando vai participar pela primeira vez de uma entrevista de emprego justamente na língua inglesa. O primeiro ponto que eu achei interessante ser tocado é a respeito da pergunta que a grande maioria das empresas costuma fazer para o candidato quando está sendo entrevistado em inglês, que é justamente a pergunta Tell me about yourself, que é justamente fale-me sobre você mesmo. Olha só, apesar de ser bem clichê, uma pergunta bem simples, é tecnicamente uma pergunta que busca diretamente o objetivo daquela entrevista se formos analisar. Veja bem, depende obviamente do cargo que você busca, né? Mas como validação, apenas para validar realmente se a pessoa sabe falar inglês, isso já supre bastante coisa. E garanto que como resposta para essa pergunta você vai ter bastante conteúdo. Primeiramente por ser uma pergunta extremamente pessoal, e segundo porque se você é das pessoas que frequentou durante algum tempo escolas de inglês, garanto que o professor ele tocou bastante nesse assunto, para que você possa pôr para fora informações pessoais. Então, não acho que você tenha que se preocupar muito. A segunda dica ela diz respeito do examinador. Vamos lembrar que a gente vive num país onde uma pequena porcentagem da população tem conhecimento da língua inglesa. E menor ainda é a porcentagem das pessoas que utilizam no seu dia a dia de trabalho. Então, galera, a chance dessa pessoa que está te examinando saber menos inglês que você, ou de repente ter tido as mesmas dificuldades que você tem ou teve durante o aprendizado da língua, é muito grande. Então, talvez seja um motivante para você se acalmar um pouco no momento da entrevista. Mas cuidado, não é por isso que você vai ter soberba ou de repente chega se achando o cara. A terceira dica ela diz a respeito da preparação do indivíduo para poder realizar a entrevista. Eu me lembro que no artigo eu comentei alguns detalhes sobre como é que foi o processo. Eu sabia que eu iria fazer uma entrevista para a empresa IBM, por exemplo. A IBM é uma empresa que tem como foco serviços de tecnologia da informação. Consequentemente, eu sabia que quem iria me entrevistar dificilmente iria perguntar informações técnicas sobre o clima da Indonésia. Então, consequentemente, você procura estudar informações técnicas para que possa ser útil para você no momento da entrevista. A terceira dica ela foi dada a respeito de um assunto que, na minha opinião, transcende até a própria entrevista. É o paradigma que muitos alunos têm a respeito de achar que velocidade é fluência. E é muito pelo contrário, eu sempre rebato essa informação com a seguinte alusão. O melhor guitarrista não necessariamente é o cara mais rápido. Na verdade, é o cara com mais técnica. Então vale muito mais a pessoa que fala com cuidado, prestando atenção certinho, a respeito de tempos verbais utilizados, do que necessariamente o cara que quer disparar que nem um trem desenfreado, só para parecer que sabe falar melhor. E como quinta dica eu falei um pouquinho sobre os famosos vícios que os alunos têm quando vão fazer a emenda de uma frase e outra durante um processo de diálogo. É muito comum que a pessoa utilize sons como ou de repente justamente no momento que ela está pensando a respeito do que vai falar nesse processo de tradução simultânea que é comum a pessoa tentar fazer enquanto está em processo de aprendizado. Então, como dica, de repente, se nós trocarmos esses sons por palavras que servem justamente para poder unir uma ideia a outra, como por exemplo o but, o and, ou de repente o so, é uma ideia que pode te ajudar bastante no processo de fluência do idioma. Então é isso, galera. Aproveita o momento, relaxa, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. E vamos lembrar como motivante também, que se você já está sendo chamado para poder fazer uma entrevista de emprego em inglês, quer dizer que você está no caminho certinho a respeito da sua evolução profissional. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal. Valeu!